Paz do Senhor Jesus, amém. Graças a Deus pela sua vida. Eu quero dizer para você que é muito bom você estar aqui comigo nesse dia. Que Deus te abençoe ricamente aonde você estiver. Eu tenho uma palavra, né, de Deus para o seu coração. É muito bom quando Deus fala conosco. Eu sempre ouço Deus falar comigo através das mensagens e pregações que nós ouvimos aqui muito, aqui também no YouTube. O YouTube é um canal de bênção. Também pode ser um canal de maldição, se você não souber separar as coisas, mas também é um canal de bênção, e isso é muito bom. Isso é muito bom. É bom saber que eu estou do outro lado, talvez você esteja no Brasil, eu estou, né, estou na Europa, mas a minha voz, a minha imagem, ela chega até você. Isso é muito bom. É ver quão grande e precioso é o nosso Deus e o cuidado que ele tem. Ao passar dos anos, Deus tem levantado pessoas para atuar, né, nesse meio, porque a palavra diz que enquanto a palavra do Senhor não ser pregada para todo mundo, Jesus não volta. Então, nós estamos a viver mesmo nos últimos dias da igreja aqui na Terra. Por quê? Porque hoje todo mundo tem acesso a telefones, à internet, e qualquer notícia, ela se espalha assim, no estalar de dedos. Então, hoje, que falar assim, eu não conheço Jesus, não sei quem é Deus, nunca ouvi falar, é mentira, porque todos nós temos acessos através desse pequeno, né? O telefone está aqui gravando, ou tem pessoas que têm a mesma câmera para gravar. Nós temos acesso, mas tem que se postar, e na internet a gente tem acesso a tudo isso. Olha, Deus, ele é bom? É. Deus é poderoso? Demais. Ele é poderoso. Não tem como explicar o poder de Deus. Ele faz as coisas assim, são coisas assim que você não explica. Tenta explicar Deus. Ninguém explica Deus. Deus, ele é soberano, ele está acima de tudo e de todos, ele faz como ele quer, do jeito que ele quer, da maneira que ele pretende fazer, e ninguém tem nada a ver com isso. Eu sempre falo assim que é bom você ter conhecimento, mas há pessoas que elas, às vezes elas se tornam, deixa eu me ligar aqui a luz, tá escuro aqui, sabe? Eu tenho a luz aqui apagada. Deixa eu só ligar aqui a luz porque assim já fica. Vamos ver, clareou um pouco mais. Pois. Tá, já são 4:30 da tarde aqui e já tá ficando noite, sabe? Inverno, tempo aqui é assim. Então, se você for explicar Deus, tenta explicar Deus em palavras. Você vai falar assim: poderoso, soberano, Deus de amor, Deus de justiça. Você vai começar ali a colocar, não é? Essas palavras e tentar expressar quem é Deus. Mas ninguém consegue sequer abrir a boca para falar como Deus é, porque Ele é. Ele faz. Deus é tremendo. E uma mensagem que eu tenho para você, que vai ser uma mensagem curta, mas vai ser uma mensagem de Deus para você nesse dia, porque eu sei que tem pessoas que falam: Senhor, eu preciso tanto ouvir o Senhor falar comigo, eu preciso tanto de uma direção. Quantas vezes eu preciso que Deus fale comigo: Senhor, usa fulano aí, uma pregação, porque há pessoas que a gente gosta, né, de ouvir a palavra. Tem pessoas que a gente gosta de ouvir a palavra. Eu particularmente, eu tenho os meus pregadores assim, que eu falo assim: olha, são homens e mulheres de Deus e que eu gosto de ouvir todos os dias. Se tiver mensagem todos os dias, vou ouvir a mensagem todos os dias através dessas vidas, porque eu sei que Deus usa essas vidas. E eu sei que pessoas também que gostam de ouvir a mensagem de Deus através da minha vida, e eu fico muito honrada por isso, por saber que sou um canal de bênção na sua vida também. Continuando e falando do poder de Deus, porque não tem como explicar o poder de Deus, a gente vive o poder de Deus na nossa vida, né? Você tem experiências aí para contar, e eu também tenho muitas experiências para contar, que se eu fosse contar, eu falo assim: eu posso escrever um livro, porque é muita coisa que eu já vivi com Deus nesses, né, 38 anos de idade. Ei, eu vou ler aqui para você o segundo livro de Samuel, 5 e o 3. Assim, pois, todos os anciãos de Israel vieram ter com o rei em Hebrom. E o rei Davi fez com eles aliança em Hebrom perante o Senhor. Ungiram Davi rei sobre Israel. Da idade de 30 anos era Davi quando começou a reinar, e reinou 40 anos. Em Hebrom reinou sobre Judá 7 anos e 6 meses. Em Jerusalém reinou 33 anos sobre todo Israel e Judá. Ele reinou 33 anos sobre todo Israel
e Judá. Sabe o que é a mesma coisa de você ter uma presidência, né? Se você é presidente de um país e você reinar nesse país, você presidir esse país 33 anos? Pois, 33 anos Davi esteve à frente de um cargo super importante. Naquela época era o maior cargo, rei. E Davi, ele se assentou em uma cadeira que eu acredito que Davi nunca imaginava que ele seria rei. Davi, quando foi enviado pelo pai, lá no arraial do exército de Saul, para levar comida para os irmãos e saber se eles estavam bem, não passava na cabeça de Davi que ele ia se tornar rei no lugar de Saul. Quando Saul dava aquelas crises, Saul ele tinha aquelas crises, sabe? Às vezes a gente dá umas crises que a gente acha assim que é normal, são demônios, viu? Tem crises que não é normal, são crises que são espíritos malignos que tá te atormentando. E Saul, ele dava umas crises que não era normal, umas crises de nervo, umas crises de ira, e ele só se acalmava quando Davi ia tocar a harpa para ele. Davi não era conhecido rei, Davi era simplesmente o filho de Jessé, tocador de harpa e cuidador de animais do pai, somente isso. Só que o Senhor, ele permite que Saul, ele passe por isso, porque Saul tá caminhando por um lugar assim não muito bom e tá fazendo escolhas que não agradavam muito a Deus. É o que Deus faz? Olha, eu rejeitei Saul e já separei um novo rei. Já ungi um novo rei. E escute uma coisa. Para Deus fazer isso, porque Saul estava no limite, sabe? Passou do limite com Deus, porque ainda Deus dá chance. Eu ouvi um teólogo muito conhecido aí no YouTube, conhecido entre as igrejas do Brasil, a falar sobre a morte de Saul e a dizer que Saul, quem somos nós para julgar, né, de Saul e para o inferno? De fato, não somos ninguém para julgar ninguém, nem sabemos como vai ser o fim. Não sabemos como é que vai ser o julgamento, mas nós sabemos que aquele que escolhe os seus caminhos e desobedece à voz do Senhor não está apto para morar no céu com o Senhor. É isso que eu entendo da palavra. E esse homem famoso, pregador famoso, estava a dizer que Saul, quando corria, né, fugia dos filisteus, ele pegou aquela espada e lá na espada estava lá emblemado, escrito a dizer que era um sacrifício em nome do Senhor. Então ele, quando ele se jogou sobre sobre a sua própria espada, ele estava morrendo no nome do Senhor. Essa é a visão dele. Eu já tenho a minha e por isso que a Bíblia está aqui para nós interpretarmos, para lermos e interpretarmos. E mesmo que nós, por mais, né, tem aí teólogos muito conhecidos, estudiosos que entendem muito bem da palavra, não vai chegar a 100% de certeza, porque a Bíblia é uma incógnita, né? Você lê a Bíblia e pode observar que você lê um versículo hoje, amanhã parece que o versículo está diferente. É o mesmo versículo, mas com uma visão diferente, porque a palavra do Senhor se renova. Todos os dias você vai ler algo, pode ler o mesmo versículo, mas Deus vai falar de forma diferenciada na sua vida. É a mesma coisa, assim, já viu? Tem pessoas que decoram versículos e o Senhor às vezes nem permite nós decorarmos versículos, porque às vezes você lê um texto, aí você acaba de ler, o que eu li mesmo? Deus não permite você ficar decorando. Você pode ver que é um livro que Deus não quer que você decore. Você pode decorar alguns versículos, algumas passagens, mas você não vai decorar tudo. Por quê? Porque a palavra ela tem que se renovar. Deus quer que você leia. Deus não quer que seja seja aquele decoreba, decora tudo e fica lá. Não. Deus quer que você leia, releia, aprenda, porque a palavra, toda vez que você lê a palavra, ela vai se renovar na sua vida. Saul tem as crises, e são espíritos enviados da parte do Senhor, e Saul está sendo totalmente perturbado por esses demônios, que são esses espíritos malignos, e existem esses espíritos malignos que atuam, né, até mesmo no meio do povo de Deus. Se a gente não vigiar, a gente não orar ao Senhor e pedir esses livramentos, vêm esses espíritos para tirar a nossa paz. Mas aí, quando Davi chegava com a unção de Deus na vida dele, porque Davi tinha unção, Davi não só tocava, Davi, a palavra diz que ele era ungido do Senhor.
Ele tinha uma unção. E o que faz a diferença na nossa vida, o que difere a nossa vida de uma pessoa que tem o mesmo dom que nós, é a unção. Porque eu posso pregar e ter um curso teológico, desculpa, e ter um curso teológico e pregar muito bem aqui para você e no fim não sair nada de bom, porque o que faz a diferença, o que move o coração do homem que está me ouvindo, o que vai tratar no coração da pessoa é a unção de Deus que está sobre a minha vida. Porque você vê que os apóstolos, quando eles iam fazer, iam pregar, né, iam fazer o ID do Senhor e pregar sobre o Evangelho de Cristo, você denotava que era a unção de Deus, que eles tinham, o poder de Deus que curavam, expulsavam demônios, em nome do Senhor curavam, em nome do Senhor as pessoas eram libertas. Então, há uma diferença aí. Sabe por que hoje e eu estava até comentando isso com uma amiga minha, que nós entramos hoje nas igrejas, as igrejas são frias. Mas as igrejas, os templos em si, eles são iguais, as construções são iguais, elas não mudaram. Podem mudar o design e tudo, essas coisas, decoração, mas a estrutura é a mesma. Mas como é que se diz que a igreja está fria? Porque a igreja hoje somos nós. Então nós não é tipo assim, mas eu estou fria. A gente tem que rever, porque às vezes somos nós que estamos frios. E há uma turma de gente fria e fica um ambiente frio. Não tem como ser caloroso se eu estou frio. Então eu tenho que me aquecer. E só me aqueço através do Espírito Santo, através da palavra dele, da busca no Espírito de Deus. E aí eu entendo que Davi ele tocava para Saul e Saul ele se acalmava, porque aquele espírito deixava Saul e Saul voltava a ser o Saul de antes. Deus usou essas estratégias para começar a tratar com Davi e mostrar para Davi, você está no lugar aonde que você vai ficar. Mesmo Davi não entendendo o propósito de Deus, o Senhor estava dizendo para Davi, eu já fiz você entrar nesse palácio para você entender que aí vai ser o lugar onde que você vai ficar até o fim da sua vida. Se falasse isso para Davi, naquele momento, Davi iria rir. Como eu vou ficar nesse palácio? Só se for para tocar a harpa o resto da vida para o rei Saul. Porque nós sempre vamos menosprezar as pequenas coisas. Nós sempre vamos menosprezar as pequenas palavras que Deus dá. Sabe? Deus dá aquelas pequenininhas palavras e nós falamos, isso não é para mim. Isso não, isso esquece. Isso pode ser para o outro, mas para mim não. Porque achamos que as coisas grandes são demasiadamente grandes para nós. E Deus está falando para você, eu sou o Deus de coisas pequenas, mas eu também sou o Deus que realizo coisas grandes. Davi, quando, no segundo livro de Samuel, do capítulo 6, peraí, que eu já vou entrar aqui, senão eu me perco aqui. Desculpa. Capítulo 5, versículo 3 e 4, diz assim que os anciãos de Israel vieram ter com o rei Hebron, porque Davi já era rei de Hebron, perante o Senhor, ungir o rei sobre Israel. Então, Davi passou a ocupar um cargo gigantesco naquele tempo, de uma grande responsabilidade. Agora imagina, Davi estava no palácio do rei Saul, tocando harpa para o rei, e não sabendo que um dia ele se assentaria naquele trono. Você pensar assim, fala assim, isso é loucura, como é que Deus vai fazer isso? Escute, Deus ele vai criar caminhos. Mas eu não vejo caminhos, mas os caminhos estão acontecendo. Deus já fez os caminhos, só que Deus vai te levar nesses caminhos. Olha para você ver como é que Deus foi levando Davi. Davi primeiro entrou lá no reinado de Saul, lá no palácio. Davi já começava a conhecer mais o palácio, já andava lá dentro, já sabia qual era a porta que entrava, já sabia qual era a porta que ia para o lugar, para a cozinha. Imagina, Davi já sabia de tudo isso. Davi conhecia o pátio principal do palácio. Davi já começou a se habituar com aquele lugar. E é isso que Deus está fazendo na sua vida. Deus está fazendo você habituar com o lugar, porque Deus está fazendo você
tipo assim, você tem que não só se habituar com aquilo que Deus está colocando na sua vida, mas você vai ter que começar a adquirir conhecimentos na onde você está. E para você adquirir, você tem que estar no lugar. Entendeu? Você, para conhecer alguma coisa, você tem que estar lá no meio. É a mesma coisa. Eu vou montar um negócio para mim, mas eu nem sei por onde começar. Não funciona assim, não. Eu, quando abri a minha agência imobiliária, eu não abri sem saber nada. Eu já trabalhava em outra agência. Eu já conhecia todo o trâmite que a outra agência fazia. E isso eu adaptei, né, para a minha agência. Então, assim, Deus me levou primeiro a entrar no palácio como uma serva. E depois Deus me fez eu me assentar num trono como rainha. Escute o que o Espírito Santo está falando para você. Você está num lugar que você acha assim, ó Senhor, mas por que eu estou aqui? O que eu vou aprender aqui? Você está aprendendo algo que vai ser futuramente o lugar, o trono que Deus preparou para você se assentar. Davi, ele entra naquele reinado sem saber que um dia ele mandaria em tudo. Ele teria estratégias, teria exércitos, teria soldados, teriam homens competentes para trabalhar para ele? Como? Como é que ele ia imaginar isso? Ele nunca imaginou isso, mas Deus estava fazendo através de pequenos passos. As coisas com Deus não são aceleradas. Hoje eu subi 1, amanhã eu subo 2 degraus, depois eu vou subir 4 degraus e assim por diante mais degraus, e Deus está falando, não. As coisas com Deus não são aceleradas. É um passo de cada vez, é um degrau de cada vez. Davi, ele foi ocupando o espaço dele de cada vez. E olha para você ver que ele reinou 7 anos e 6 meses em Hebron. 7 anos ele já estava sendo preparado para ser rei sobre Israel. Ele foi preparado. Uma história magnífica é José. José, ele foi preparado, trabalhou na casa de Potifar, era gestor da casa de Potifar, ele administrava tudo da mão do seu senhor, depois foi acusado, né, que havia se atirado em cima da sua patroa, da sua dona, e foi lançado na prisão, e a palavra diz que o carcereiro confiou em José a administração daquele lugar. Então Deus foi trabalhando com José, que ele foi administrando uma coisa, administrando outra, pegando um pontinho ali, outro pontinho aqui. E Deus fazendo conexão, porque o cargo que Deus estava colocando na mão de José era muito grande e não podia ter erros, não podia ter falhas. José, você pode errar agora, você pode errar na casa de Potifar, você pode falhar nas contas, na administração agora pode correr alguma coisa mal e você ser justificável, mas o cargo que eu vou colocar nas suas mãos, José, é muito grande. Então é melhor você errar agora com as coisas pequenas e aprender com as coisas pequenas, porque quando chegar as coisas grandes, não pode ter erro. Porque lá o teu inimigo é maior. E o teu inimigo, ele é sagaz, ele não vai te perdoar. E ele, se encontrar uma falha, um erro aí, você pode perder tudo. Saul, ele não aprendeu assim. Saul já era filhinho de papai da época, sabe? Então Saul, quando foi chamado porque a Bíblia fala que ele era filho de Quis e que ele foi atrás das jumentas, porque as jumentas haviam se perdido e ele foi com o servo do pai. Então, Saul notas que tinha alguma coisa ali financeiramente, mesmo sendo o menor da tribo de Israel, ele vinha da menor tribo de Israel, mas isso quer dizer que o pai tinha alguma condição financeira. Davi também tinha, o pai tinha condições financeiras, mas a administração de Davi começou com o pai ensinando a tomar conta das pequenas coisas. Saul não foi bom administrador, porque Saul pegou tudo assim praticamente de mão beijada. E quando eu recebo tudo de mão beijada, eu não dou valor nas coisas.
Observa que quando eu tenho um carro com muita facilidade, eu não me importo com o carro. Se eu bater o carro, eu vou comprar outro. Ah, tá sujo, mas não faz mal. Se ficar velho, eu compro outro. Porque é tudo muito fácil. Agora vai comprar um carro à base de lágrimas, de choro, de oração, de jejum, de propósito. Vai ver se você não vai valorizar o carro muito mais, se você tivesse ganhado o carro com mais facilidades. Então o Senhor, Ele nos ensina que nós devemos ser assim, aprender passo a passo e cuidar das coisas que Ele está colocando agora, que para você pode ser pequena, pode, mas Ele está orientando você para coisas maiores. Davi tinha 30 anos, José também. Aquela fase de amadurecimento. Aí você fala para mim assim, mas eu não tenho 30 anos, já tenho 50 e ainda não sentei no trono que eu queria sentar. Porque há pessoas que são mais difíceis de aprender do que outras. Há pessoas que são mais difíceis de acatar do que outras. Tem outras que erram e aprendem rapidamente, mas tem umas que erram, mas aí depois erra de novo e tá sempre no mesmo erro. Enquanto você não mudar a sua atitude, você não vai se assentar no trono que Deus um dia prometeu a você. Eu não tô falando que você vai ser a rainha do Brasil, a rainha da Europa, eu não tô falando isso. Eu tô falando que Deus tem algo para você que te prometeu na sua juventude, uma promessa antiga, e que para você é sim uma honra, é como se assentar num trono e ser honrado. Deus tem isso para você, mas tem coisas aí que você tem que subir degrau por degrau e aprender a respeitar um passo de cada vez. Não adianta você querer ser chefe se você nem sabe naquilo que você está trabalhando. Eu entro numa transportadora é conhecida, renomada, mas tem aí um problema. Qual o problema? Eu nem sei por onde começar. O que a transportadora faz? Quais são os contatos, as ligações? O itinerário. A transportadora tem um itinerário para cumprir? Tem um plano para ser cumprido. Mas aí eu sou um mero funcionário que tem um dia de trabalho e já quero ser chefe. Não tem como. Você tem que trabalhar 1 ano, 2 anos, e você começa a trabalhar como uma operária, como uma formiga, né? De pequeno, coisa simples, operando ali. E uma coisa vai ligando a outra. Eu comecei a trabalhar no ramo de imóveis. Depois comecei a trabalhar no ramo de construção, porque uma coisa liga a outra. Imóveis liga a construção, né? E aí você começa a trabalhar com fornecedores, com construtores, com operários. E Deus foi fazendo essa conexão. Mas eu comecei uma pequena coisinha. Comecei a trabalhar numa imobiliária, sem saber que Deus tinha, né, empresas de construção, coisas assim do gênero. Mas eu comecei simplesmente conhecendo imóveis, vendas de imóveis. E já trabalhei como vendedora no Brasil, mas em lojas, nada a ver. Já trabalhei em loja de construção também no Brasil, no crediário, como crediarista, mas nada assim tão profundo como mesmo a mão na massa, bem dizer assim, e trabalhar no ramo de construção. Então Deus foi conectando as coisas. E Deus faz isso conosco. Então você tem que esperar o processo de Deus na sua vida. Você é muito ansioso, né? Você quer as coisas assim, de um dia para o outro. Eu quero agora. Mas você não está preparado, você nem sabe nada, né? Eu quero abrir a minha padaria. Você não sabe fazer um pão direito? Você não sabe negociar direito? Você não sabe fornecer como deve ser? E aí, como é que fica? Aí você abre a padaria para falir? Primeiro ano que abre, faliu. Por quê? Porque você não sabe administrar. Deus está ensinando você a administrar as coisas. E como é que Deus vai fazer isso? Nas pequenas coisas. Davi, ele foi ungido rei com 30 anos. Você acha que em 30 anos Davi não viveu muita coisa? Viveu. Esses 7 anos e meio em Hebron, ele não viveu muita coisa, ele não passou por muitas decepções, por muitos levantes, muitas alegrias também. Passou. Mas isso fez ele ser o que hoje nós mencionamos, o rei Davi. José, hoje mencionamos José como governador do Egito. Por quê? Porque José passou por etapas e cumpriu todas as etapas.
Eu tenho um curso que eu estou a fazer que o curso é assim, você tem que cumprir as etapas. Você não consegue abrir outro arquivo se você não fechar aquele arquivo a 100%. E na nossa vida não é diferente. Você, para passar para onde você quer ir, você tem que cumprir 100% aquilo que Deus confiou nas suas mãos. Aí eu temo, Deus, o Senhor está sendo mal comigo, porque a coisa não acontece, 1 ano passou, 2 anos, e não vai, não vai. Ei, Deus sabe o que faz. Deus não quer que você, desculpa, não comi uma coceira. Deus não quer que você se perca no caminho. Tem muita gente aí se perdendo no caminho, confundindo as coisas, depois culpa de Deus. Não é culpa de Deus. Deus quer que você cumpra passo a passo, e Ele vai cumprir a promessa da sua vida. Como eu sei? Porque Ele não é mentiroso. Se Deus falou que um dia você vai ser um grande empresário, você vai ser um grande empresário. Se Deus falou que vai te dar um casamento abençoado, Deus vai te dar um casamento abençoado. Se Deus falou que vai te dar um filho, que vai abrir a sua madre, Deus vai te dar um filho. Ai, Deus, mas os médicos dizem, não interessa o que os médicos disseram, Deus vai te dar um filho. Mas dizem que é impossível, não interessa, Deus vai te dar um filho. Ah, mas a minha família é muito pobre. Deus falou que ia me dar uma casa em condições, que eu ia ter meu próprio carro, mas eu só ando a pé todos os dias. Não interessa o que você está vivendo agora. Deus está falando para você, eu vou te dar. Gente, põe isso na cabeça de vocês. O Deus que a gente serve não é qualquer Deus, não. Não é um Deus que eu pego o barro e vou moldar uma carinha, fazer os bracinhos e fazer, né, e dizer assim, é meu Deus. Não! Deus não tem como explicar Deus. Pensa em Deus e fala assim, como é que ele existiu, como ele nasceu? Ele não nasceu, ele existe, pronto. Fora do parâmetro humano, do pensamento humano. Então eu quero dizer uma coisa para você, que está me ouvindo aí. Deus, ele unge, permite os anciãos ungir Davi com 30 anos para reinar sobre Israel. Mas esses 30 anos não foram fáceis para Davi. Davi teve que enfrentar muitos filisteus, muitos levantes, até mesmo do exército de Saul. Acha que só foi Saul que perseguiu Davi? Os amigos de Saul, Saul também tinha muitos amigos. Saul também tinha muitos servos a favor do seu reinado, do seu poder, até nos dias atuais, direita e esquerda, né? Os que são direita, outros são da esquerda. Eu não sou nem de um lado nem do outro. Eu sou aqui, focada no Senhor. Então é isso que eu estou tentando falar para você, que Davi, ele só ocupou o lugar quando Deus falou assim, Davi, você está preparado. Mas Davi foi ungido lá na juventude ainda, na adolescência, ungido rei, já não era para ter se tornado rei, não. Porque se Davi tivesse ocupado, naquele momento que ele tinha sido ungido rei pelo profeta Samuel, ele tinha feito só porcarias, porque ele era um adolescente, sabe que adolescente não sabe o que faz. Não tem muita consciência sobre as coisas, as atitudes. Então Deus, não, Davi, tem que chegar na fase madura, adulta. Eu vejo na minha vida hoje o que Deus tem colocado na minha vida pelo meu amadurecimento. Deus não foi colocando coisas nas minhas mãos quando eu era mais jovem. Por quê? Porque eu não tinha tanta responsabilidade, levava as coisas por levar. Agora não, há um peso, há uma justificativa, há uma responsabilidade naquilo que Deus confiou nas minhas mãos. Então eu quero dizer para você que está aí do outro lado, tô descabelada? Você que está aí do outro lado me ouvindo, que Deus fez uma promessa para você. Olha para mim, Deus fez uma promessa para você. E essa promessa, ela vai se cumprir. E você entendeu? Você está entendendo que você está vivendo um dia de cada vez, um passo de cada vez. Mas você está chegando lá. Você já viu que você já alcançou muita coisa, coisa que você não tinha antes, que está caminhando para aquilo que Deus te prometeu. Já viu que está encaminhando? Parece que não está acontecendo, mas está encaminhando. Você olha assim e fala, não, mas está batendo. O curso que eu faço, as pessoas com quem eu convivo, o meio onde eu estou, está batendo, está chegando. Davi, ele estava no meio de pessoas importantes, porque estava batendo com aquilo que Deus havia prometido. Deus vai te colocar em lugares que vai bater com
o cumprimento da promessa. Entende? O lugar que você está vai bater com o cumprimento da promessa. Se está numa faculdade de advocacia e você está trabalhando num escritório para advogados, você já parou para pensar que você está num lugar que está te levando para o cumprimento da promessa? Você está trabalhando numa casa de idosos, mas você quer ser, por exemplo, um grande médico e você está se esforçando para isso. Ah, mas eu estou cuidando de idosos. São vidas. Você está num cenário que Deus está te preparando para cumprir o propósito. Eu trabalhei em atendimento, em vendas, e Deus me levando para cumprir o propósito. Então, o que eu devo fazer? Andar um passo de cada vez, confiar de todo o teu coração, que você vai chegar lá e vai ter cumprimento de promessa na sua vida. Como eu sei disso? Porque o lugar que eu estou vivendo é o lugar que Deus está me levando para chegar no verdadeiro propósito. Há um propósito aí a ser cumprido, há uma promessa que Deus te prometeu que Ele quer fazer na sua vida. E tudo aquilo que você está vivendo, que você está aprendendo, vai te ajudar lá na frente. José aprendeu durante todo esse processo, esses anos, foi sofrido? Foi muito sofrido, humilhante demais. Mas Deus ensinando José. E contigo vai ser igual. Deus está te ensinando, mesmo que está difícil, muitos perrengues, muitas dificuldades, humilhação, mas Deus te levando para o propósito. Então, que essa palavra fique aí no seu coração. Ungiram Davi sobre Israel, rei sobre Israel. Da idade de 30 anos era Davi quando começou a reinar e reinou 40 anos. Quando é de Deus, dura. 40 anos. 40 anos reinando. Quando é de Deus, dura muito tempo. 7 anos e meio Deus tratando com ele em Hebron. Quando ele chegou, agora é Jerusalém. 33 anos. Porque era de Deus. Então, o que é de Deus, ninguém vai roubar de você. Podem até tentar tirar, e tentaram tirar da mão de Davi. Os próprios filhos tentaram roubar o reinado de Davi, a cadeira de Davi, e conseguiram não, porque ele morreu em ditosa velhice, sendo rei, e passou o reinado para o filho Salomão. Porque o que é de Deus permanece. O que é de Deus dura, vai até o fim. Então, respeita esse tempo que Deus está pedindo para você respeitar na sua vida. Tá difícil, eu sei, não é fácil, cansativo. Mas aonde você está, pode ver, aonde você está te levando para o propósito que Deus tem para você, porque Ele quer cumprir promessas que Ele fez há algum tempo na sua vida. Amém? Que essa mensagem fique no seu coração, que a graça, que o amor do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você, com todos aí da sua família. Até a próxima mensagem, se o nosso Deus permitir. Fica na paz, Senhor. Um grande beijo aí no seu coração. Amém.